Seguindo aqui agora em relação a Puma Rodrigues. Situação muito parecida, cara. A situação do Puma é muito similar ao do Jailson. O Puma também tem um salário muito alto, beira aí os 600 mil reais por mês. O Puma não vem jogando, só que a situação do Puma tem uma diferença um pouquinho pequena, porque o Puma ele tem mais mercado, né? O Puma é um jogador de seleção uruguaia, quer jogar a Copa do Mundo do ano que vem. O Puma tem mercado no Brasil, fora do Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile. E o Puma tem um contrato com o Vasco só até o final desse ano. E o Vasco pretende também vender o jogador para poder recuperar parte do dinheiro investido, né, há 3 anos atrás, quando o Puma chegou ao Vasco, né, sendo comprado junto ao time lá do Uruguai. Então o Vasco também pode negociar o Puma nessa janela agora no meio do ano. E para aliviar ainda mais a folha, mais um que também deve se despedir do Vasco é Dimitri Payet, né? O contrato dele foi prorrogado até o final do mês de julho, porém ontem tivemos informações aí que o Payet já está em tom de despedida, né? Inclusive o apartamento, né, que o Payet aluga no Rio de Janeiro, parece que já está ali com data marcada para ser devolvido ali à locadora, né? Então o Payet vai ter mais 4 jogos agora, nessa terça agora contra o Operário, sábado contra o Fluminense, depois contra o Lanús e depois o último jogo do Campeonato Brasileiro. E a tendência é que o Payet não siga no Vasco, né? Lembrando que o salário do Payet é de 1.500.000 reais por mês, né? O segundo maior salário do elenco do Vasco, só ficando atrás de Felipe Coutinho, né? Então a tendência é que o Payet seja mais um a deixar o Vasco aí nesse meio de ano. E aí tem mais um jogador que também deve sair do Vasco, porém existe ainda um entrave, que é a situação do atacante Jean David, né? O Vasco foi procurado por um time do México, pelo Colo-Colo do Chile, porém o Vasco ainda tenta incluir o Jean David na negociação com a América do México para ter o Brian Rodrigues no Vasco da Gama, né? É óbvio que não seria uma troca elas por elas, né? O Vasco não ia mandar o Jean David e receber o Brian Rodrigues, porém o Vasco ainda tenta, né, colocar o jogador para diminuir o valor do passe do Brian Rodrigues, que hoje está estipulado em 5 milhões de dólares. Então o Vasco está tentando empurrar o Jean David e de repente abater de 5, cair para 3,5, de 5 para cair para 4 milhões de dólares, essa negociação ali pela compra do Brian Rodrigues, né? Lembrando que o Palmeiras também abriu conversas com o jogador, né? Então isso aí vai, obviamente, dificultar, né? Vai fazer com que o jogador se sinta mais valorizado e o próprio clube mexicano, né? O América do México, se sinta ali no dever de elevar, talvez, ali o passe do jogador. Então essa situação do Jean David é outro jogador que também deve deixar o Vasco aí no meio da temporada. Lembrando que também tem negociações para a saída do Léo Jardim, que pode estar indo jogar no Clube do Porto, lá de Portugal. Tem o Lucas Piton, que toda janela recebe propostas tanto do futebol italiano como também do futebol português, é outro que também pode ser negociado. Tem a situação do próprio atacante Ryan, que é um menino muito valorizado. Hoje o passe do Ryan está valendo aí mais de 20 milhões de euros, né? Um jogador que já vem sendo cobiçado por gigantes do futebol europeu. Então o Vasco tem muitas possibilidades de vendas de jogadores e saídas de jogadores. Só que tem a situação, se sair muitos atletas, se a gente tiver uma debandada muito grande, o Vasco vai ter que recompor. Fernando Diniz, na última entrevista que ele deu, ele falou que o Vasco não vai contratar muitos jogadores. Só que eu acho que a gente tem que se basear na quantidade de atletas que vão sair do elenco, quantidade de jogadores que vão deixar o Vasco. Se saírem 6, 7 jogadores, o Vasco vai ter que repor, vai ter que ir ao mercado para poder trazer contratações, trazer jogadores ali para poder fechar esse elenco. É óbvio que a base pode ajudar, é óbvio que o Vasco pode ir atrás de contratações, mas obviamente isso aí tem que ser calculado muito bem para o Vasco não correr riscos aí, né, de mais um ano tá brigando contra o rebaixamento. Decisão. Tem Copa do Brasil, 7 da noite em São Januário. Torcida com certeza vai empurrar o time do Vasco para mais um grande jogo. Sábado tem um jogo importantíssimo, o clássico com o Fluminense. E na outra semana, o Melgar pela Sul-Americana. São os 3 próximos desafios do técnico Fernando Diniz, que eu já coloco essa foto aqui para você, para que você possa observar. Vou até chegar para o lado aqui para ela ficar mais completa. Cara, é impressionante como mudou. Estava até vendo um comentário, deixa eu até pegar o nome exato do nosso integrante do canal, o Rafa Levi. Falou assim, cara, 3 dias depois, mesmos jogadores, mesmo elenco, vai entender. Mas essa energia aqui do Fernando Diniz, essa alegria dele em comandar o Vasco, isso passa para os jogadores, porque é a forma anímica que o Vasco precisava. Porque se a gente observar, e o Rafael Levi tem toda a razão no comentário dele, cara, como é que mudou tanto? Como é que o time agora está com mais disposição? Como é que o time agora está mais próximo?
Existem alguns fatores que devem ser levados em consideração. A atuação contra o Fortaleza foi muito boa mesmo e intensa, com o Vasco vertical, tendo o prazer de ter a bola nos pés, tendo o prazer de buscar o gol. Fez 5, 2 foram anulados. Isso mostra a qualidade da construção ofensiva do Vasco. Só que mais do que isso, não sofreu sustos. Um lance ou outro acontece. Susto, porra, a qualquer momento pode empatar. Não. E isso se deve à chegada do técnico Fernando Diniz, que passou confiança para o elenco, passou motivação e aumentou a cobrança. Nenhum problema em cobrar, desde que você olhe para fora do campo e reconheça no seu líder um cara capaz de trazer algo para você. Porque só cobrar é diferente. Não quero comparar o estilo Fernando Diniz com o estilo Fábio Carille. Não entra em comparação, acho que nem a gente precisa perder tempo com isso. Bom, voltando a falar... antes de falar do jogo com o Operário, o Vasco já declarou apoio, né? Isso já está claro para Samir Chaldi. Ele vem como candidato à presidência da CBF. Aliás, uma discussão muito grande aqui, estava olhando e vendo o Ronaldo se manifestar, é um absurdo. O estatuto prevê que tem que ter apoio de pelo menos 8 federações, ele não teria. O Reinaldo Carneiro Baixo também não teria. Então isso inviabiliza, né? As federações determinam quem vai ser o presidente da CBF e vai ser o Samir Chaldi, porque ele tem apoio de 19 ou 20 já, 23 federações, parece, 23 federações, mais 10 clubes, então esquece. Já está eleito, né? Porque o peso desses votos, e o Vasco está nessa corrente. Havia uma possibilidade dos grupos da LFU, da Libra, votarem juntos, né? Apoiarem um só, mas o Vasco já partiu e está apoiando a chapa, que deve ser única, inclusive, do Samir Chaldi. Uma outra informação, amanhã tem um jogo 7 da noite com o Operário. Você vai lembrar que na ida nós empatamos em 1-1. Mas assim, o jogo com o Fortaleza trouxe um novo norte para nós. O time treina hoje, né, concentra mais tarde, mas assim, a gente observou que o Diniz foi intenso com a equipe, buscando a alta performance até o final. Tanto que ele foi começar a substituir, até estranhei, falei, mas o time estava em cima, aos 40 minutos praticamente do segundo tempo. Ele viu que tinha que dar intensidade, dar conjunto cada vez mais para essa forma de jogar. Você reparou que o Vasco não queima mais a bola no pé? Não sai chutando rifão? Eventualmente faz, óbvio. Mas 90% das jogadas são trabalhadas. Vira a bola, lado, tá ruim, volta no goleiro, como fez o Luiz Gustavo no lance do segundo gol. Aí ele abre no João Vitor, Paulo Henrique, Verratti acompanha e faz o gol. Então assim, torcedor, como pode em tão pouco tempo? A explicação tem o nome Fernando Diniz. A forma como ele interage com os jogadores, a forma como ele olha no olho do jogador, a motivação que ele veio para trabalhar no Vasco. E isso está contagiando o elenco. Pô, Fábio, então agora o Vasco arruma todos os títulos. Não. É um processo de construção. Mas o que nós vimos no sábado foi legal pra cacete. Vai dizer que não foi prazeroso assistir o Vasco da Gama no sábado. E essa é uma diferença. Enquanto a gente, até o jogo de terça com o Lanús, quarta ali com o Lanús e tal, mas, terça, primeiro tempo, depois a gente perdeu, claro, ficamos putos da vida, mas ok. Mas se a gente pegar a atuação no primeiro tempo e o jogo com o Fortaleza, eu falei assim, esse é um Vasco que eu quero assistir jogar. Vai ganhar, vai perder, vai fazer parte do jogo. Aí aquela frase lá do Pedrinho, mas a forma é inegociável. Não aceitar. Mas o Vasco não levou gol, Azevedo. Então, a gente não sabe como é que vai ser o poder de reação quando levar. Sim. Mas eu não vou ficar conjecturando. Não, quando levar um gol, o Léo Jardim vai passar a mão no rosto. O Pitão vai dizer que tá com sono. Claro que não posso falar isso. Eu preciso analisar fatos. Quais são os fatos? Grande atuação contra o Fortaleza, que é um adversário dificílimo de ser batido. Atuação convincente, com proposta de jogo muito clara, com aproximação, com intensidade
e não correndo atrás do adversário. Isso para mim é que foi fundamental. O Vasco jogou o jogo e não ficou vendo Fortaleza e se desgastando, tendo que correr atrás do adversário.